É evidente que nós estamos num período de intensa qualidade política, de intensa concentração de tempo político, e todos nós estamos e continuaremos mobilizados com a prioridade absoluta de derrotarmos este golpe político contra a democracia brasileira. Portanto, a agenda Fora Temer, a nossa participação nas mobilizações programadas, como esta programada para o 31 de julho, é fundamental, porque nós estamos decidindo, nesse próximo período, a qualidade da luta política no nosso país. Nós estamos também num período onde há uma luta política que aparece sobre a forma das eleições municipais, que todos nós estamos envolvidos, onde debatemos projetos, debatemos programas para os nossos municípios, para as nossas cidades e para o nosso país, polarizando a ideia de programas políticos, de projetos políticos, que é uma agenda extremamente importante para o processo de acumulação para a esquerda brasileira. Portanto, são tarefas políticas de intenso significado que todos nós estamos envolvidos. A par disso, portanto, este é um debate positivamente provocativo, eu tenho um grande acordo com o que foi colocado, e vou listar o que eu imagino são 5 temas que me fazem refletir, que me fazem pensar, e que de alguma forma organizam um pouco, para mim, essa ideia dos desafios da esquerda. É evidente que há sentido de futuro num projeto de esquerda para o nosso país, para o mundo, mais do que isso, no momento em que o capital rompe a partir da sua fome de reprodução, ou tem rompido todos os processos de construção de estabilidade democrática, de consensos nacionais democráticos, é um processo de qualidade distinta e de mudanças estratégicas a nível internacional, e todos nós acompanhamos isso. E a resposta que as sociedades, que as nações, que as populações vêm dando, né? Há uma instabilidade muito forte na escala internacional, desde uma reação de parcela da população inglesa, a retirada, né, da sua presença da Europa, incapacidade da Espanha, por exemplo, de compor maiorias, a situação da nossa América, né, a situação dramática do ponto de vista político, em relação às eleições americanas, né, quando um pirado, um maluco como Trump hoje disputa majoritariamente uma eleição americana, né, com uma pauta ultranacionalista, conservadora, Mas eu quero então tratar de 5 temas que de alguma forma foram os temas que acompanharam não só a minha experiência de governo, mas a experiência de vários que construíram, eu diria, este grande período que nós vivemos no nosso país, a partir dos governos Lula e Dilma, por conta da dimensão nacional que essa experiência nos exigiu. Formulação de políticas, tomada de opções estratégicas importantes, atualização do nosso programa, tradução em políticas públicas desse programa, a par das grandes experiências políticas da esquerda dentro do aparelho de Estado brasileiro, nas prefeituras, nos governos estaduais com as suas dimensões, e a experiência da esquerda brasileira nas suas diversas organizações da sociedade civil. Esta dinâmica política organizada a partir de um grande programa democrático, popular, que foi capaz de entusiasmar, animar, construir base social, base política e poder político que permitiu que a esquerda brasileira governasse o Brasil. Este país secularmente marcado pela exclusão, por uma elite autoritária, racista, branca, e que, portanto, é uma experiência extraordinária do ponto de vista da dinâmica política, da história política desse país, com todos os seus retardos históricos, republicanos, civilizatórios que nós conhecemos, e que eu acho que a Emir traz um pouco ali também. Quais são os 5 temas que, de alguma forma, exigiram sempre uma reflexão, e eu acho que exigem da esquerda no sentido de atualizar
um programa, e digo isso com a modéstia, obviamente, necessária, sem nenhuma pretensão exagerada. E não há uma hierarquia aqui. Não há uma hierarquia. Eu acho que o primeiro deles é o tema da economia. Penso que não é possível nós não respondermos à pauta conservadora que aparece com a centralidade do ajuste fiscal, ou aceitarmos que a pauta da esquerda, estando num governo como o nosso, de que a pauta que organize o debate econômico seja o ajuste fiscal. Eu acho absolutamente sustentável. E é reveladora de uma ausência de energia política, de formulação política, de capacidade de debatermos uma agenda de desenvolvimento atualizada do nosso país. Que economia é capaz de sustentar uma agenda de desenvolvimento com inclusão social? Que economia, que padrão de regulação, que padrão de intervenção estatal, que padrão de economia é construído a partir de alianças políticas que permitem sustentar um projeto no médio e longo prazo. Esta ideia de pensarmos a economia, a produção de riquezas, de escolhermos alianças, de assumirmos com clareza uma estratégia política de gestão de um padrão capitalista, e construirmos mecanismos ou dinâmicas ou espaços alternativos econômicos que tenham como referência uma visão estratégica socialista, me parece absolutamente necessário. Ou seja, a ideia de recuperarmos uma dimensão política para a economia e sustentarmos uma dimensão adequada às exigências da globalização econômica, da globalização política, e pensarmos os espaços nacionais e regionais numa estratégia de desenvolvimento, eu acho absolutamente central e absolutamente insuficiente a nossa capacidade criadora de enfrentarmos isto que sistematicamente é apresentado como consenso e que tem derrotado, eu diria assim, uma expectativa grande de parcela da sociedade. Esse eu acho que é uma agenda muito importante para nós, né? Ou seja, refletirmos, pensarmos, nos desafiarmos a pensarmos a economia do ponto de vista de uma política estratégica, de uma outra hegemonia, a partir de uma visão que governamos num capitalismo determinado, mas não queremos, como futuro estratégico, utópico, continuarmos governando um determinado padrão capitalista. E falarmos com esta linguagem, e disputarmos a linguagem política numa agenda econômica para o país adequada a este padrão de exigência construído pela nossa democracia. Portanto, esse é um tema, para mim, central. Seja ele a partir de uma eventual vitória dos golpistas, como elemento fundamental para polarizarmos, enfrentarmos com a agenda do ajuste deles, e ao mesmo tempo seja ele com a volta, que é o que nós queremos, da presidenta Dilma Rousseff. Com que agenda econômica nós voltamos? Com que estratégia de desenvolvimento nós voltamos? E com que agenda nós oferecemos à sociedade brasileira e como nós construímos maioria? Então, esse é um debate, para mim, que tem a ver com uma estratégia de médio e longo prazo fundamental. O segundo tema é o Estado brasileiro e o poder político. Todos esses temas, obviamente, nos acompanham há muito tempo. Eu acho que aqui é um tema central, que bateu em todos os limites, né? A ideia de que é possível, dentro deste aparelho de Estado próprio, que é o aparelho de Estado brasileiro, sustentar uma estratégia de transformação. O símbolo, a expressão mais degradante dos limites dessa estratégia é um padrão de representação política, uma aceitação de uma disputa eleitoral dentro das regras do padrão de financiamento como esse que nós convivemos ao longo dos últimos anos. Não dá. Então, esta ideia de repensarmos uma estrutura de Estado, do Estado brasileiro, toda a estrutura do Estado brasileiro, toda a estrutura, e uma estrutura de poder político, não só do executivo, do legislativo, do judiciário, uma estrutura do Estado, especialmente a partir de uma esquerda que vive a experiência de um golpe de parte do Estado contra uma parcela menor do Estado brasileiro. É disso que se trata. Da onde vem mesmo o poder do ministro Gilmar Mendes
que é capaz de bloquear a iniciativa de uma presidenta eleita de nomear a sua equipe. Da onde vem este poder? Da onde vem essa gestão de poder político dessa estrutura do Ministério Público Federal, das polícias, do Poder Judiciário neste país? Portanto, o debate sobre a democracia, a representação política e o poder do Estado brasileiro, na minha opinião, é um tema fundamental para nós e bateu na trave. E nós temos que recuperar debates importantes do ponto de vista: que democracia, que representação política e que Estado nós queremos construir para sustentar uma agenda de reformas radicalmente democráticas para o nosso país. E toda a pauta que aqui foi colocada, ela tem que fazer parte dessa estratégia e dessa agenda. Eu, pessoalmente, acho absolutamente assustador a violência desta parcela do aparelho de Estado e o despreparo político que nós temos para enfrentar essa legitimidade anunciada por esta fração do aparelho de Estado na construção deste golpe político, que agride a soberania popular e que vai construindo um distanciamento da soberania popular absolutamente impressionante. Eu digo isso não como um xiste, mas é assustador. A autonomia das corporações do Estado, a independência das corporações, de tal forma que a grande agenda de todas as corporações do aparelho de Estado é independência, autonomia e independência na sua gestão. A pauta de todas as corporações do Estado brasileiro é lista tríplice para indicação da sua gestão. Todas as corporações têm como pauta que eles indicam a sua gestão. Ponto. É assim na Polícia Federal, que hoje tem como pauta a lista tríplice, é assim nos agentes da Receita, é assim nos fiscais do Ministério do Trabalho. Toda a estrutura é uma estrutura que prescinde, o que se desloca de uma forma impressionante daquilo que nós imaginamos, é a soberania popular. Esse é um tema para mim, que é evidente que a partir da nossa experiência, né, que é uma política bruta de Estado, que rompe abertamente com qualquer compromisso com a ideia de soberania, rompe com isso e se utiliza dessa estrutura de poder do Estado brasileiro para operar este golpe contra a soberania política. Eu acho que aqui é um tema central para mim, vou acelerar. Para além do debate fundamental, por óbvio, da legislação eleitoral, da representação partidária e desta agenda. Aqui eu acho que há que se ter coragem no sentido de reabrir um debate sobre a estrutura do poder político, né, e a capacidade e que Estado nós queremos para sustentar uma agenda de reformas permanente. O terceiro tema é um tema da cultura política. Vários falaram de outra forma, a ideia da cultura política anticapitalista. É muito difícil imaginarmos, né, a sustentação de um projeto de transformação estrutural, social, sem uma disputa cultural de valores na sociedade. É muito difícil imaginar um processo de hegemonia política quando a expectativa de aumento de renda, e, portanto, onde o programa fundamental é assegurar que a sociedade possa ter acesso a um iPhone 4, 5, 6. Como referência, né, estratégica utópica de sociedade, a construção de uma classe média com padrão de renda insustentável, inclusive do ponto de vista econômico, o que dirá ambiental. Então aqui é um tema para a esquerda, de qual a disputa que nós queremos realizar do ponto de vista de uma cultura política anticapitalista, de valores de solidariedade, de valores democráticos, de valores ambientais, de valores de respeito à diversidade. Que sociedade queremos, para além de uma sociedade do consumo e desse padrão de consumo? E eu acho isso fundamental, porque aqui nós revelamos a energia política, a vontade, a disputa por uma nova hegemonia, por uma nova cultura política, por uma nova sociedade verdadeiramente anticapitalista. Portanto, é um tema, para mim, chave neste debate, e mais do que nunca, todos vocês têm lido, produzido, trabalhado um grande debate sobre o esgotamento da democracia, né? Este tema, que hoje é um tema global, mundial, né?
Que democracia nós queremos, na medida em que a violência do capital liquida toda e qualquer relação de solidariedade, toda e qualquer relação de igualdade, destrói a condição de cidadania de uma forma violenta. O quarto tema é partido e organização. Que partido nós queremos? Que estrutura de organização política nós estamos construindo e aprendendo juntos? Portanto, não é uma abstração teórica. Nós estamos vivendo um período nesse país, que para mim é surpresa de muitos, a liderança política deste período de aguda luta política é dada pelos movimentos sociais. Por uma fração, por uma parcela importante, um processo de organização importante no Brasil, nas duas grandes frentes, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Que estrutura é esta de organização, de partidos, de movimentos, de frentes, que nós imaginamos para o futuro, para uma esquerda? É este padrão de organização que é capaz de convocar esses novos atores, esta juventude, esses setores, para sustentar um padrão de militância política, de identificação. Aqui é uma agenda que todos nós estamos construindo. E, por fim, a ideia do internacionalismo. Esta boa tradição, que é uma coisa surpreendente, quer dizer, nós fizemos movimentos extraordinários no nosso governo, no nosso projeto. Nós fomos capazes de romper de uma forma muito forte. Quando que foi, né? Mar del Plata, né? 2005, né? Projeto Alto. Nós somos capazes de romper, nós somos capazes de sustentar projetos estratégicos fundamentais, com a Unasul, com a CELAC. Fomos capazes, né? Poucos de nós imaginávamos, há 5 anos atrás, a capacidade estratégica de apresentarmos um projeto a nível internacional que unificasse, ou que articulasse, o Brasil, a América do Sul, com a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul, que é um movimento estratégico do ponto de vista internacional, na minha opinião, brutal. Mas, ao mesmo tempo, esta é uma dimensão internacionalista para a cultura política da esquerda que nós devemos fortalecer mais do que nunca por conta dessa dinâmica, dessas dinâmicas políticas, econômicas do poder político que todos nós estamos acompanhando. Fortalecer isto que marca a tradição seminal, original da esquerda socialista, né, da primeira internacional, da esquerda socialista, que é fortemente a visão internacionalista de classe, mais do que nunca. E nos momentos, inclusive, que é uma exigência, e digo isso com absoluta modéstia por conta de uma insuficiência minha de acompanhamento e avaliação, que são esses símbolos dramáticos que a história nos oferece. Eu sou daqueles como vários que estão aqui, que acompanhou o nascimento do Fórum Social Mundial, como uma referência forte contra o neoliberalismo, anticapitalista. E percebo hoje, em alguns diálogos, uma brutal fragilização desta dinâmica do Fórum Social Mundial, que é a expressão um pouco de uma exigência, eu diria assim, de atualização desta agenda internacionalista que todos nós vivemos no Mercosul, nas relações sindicais, nas relações políticas, na América do Sul e no mundo. E quando olhamos uma certa perplexidade, essas mudanças políticas que nós acompanhamos no mundo. Então, essa é uma agenda que faz parte de uma reflexão para um projeto, né, de esquerda vigoroso, forte, com capacidade de disputa hegemônica e que se recusa, e esse para mim é um tema central que todos nós estaremos submetidos, que se recusa a aceitar a delimitação do espaço político que esta direita quer submeter à esquerda brasileira. Nós, que governamos esse país, que fomos capazes, sim, de mudar esse país, né, de construirmos valores, políticas públicas reais e honrarmos com parte importante dos compromissos históricos que assumimos junto ao nosso povo, nós temos que nos prepararmos para preservarmos esta vontade, esta força política capaz de disputar poder político neste país. Obviamente, não nos conformarmos numa postura marginal, do ponto de vista de à margem desta agenda política, né, e sermos um projeto capaz de reclamar
mas não ter poder político, poder, capacidade de regimentação social, capacidade de entusiasmar para construir força política, para governar do ponto de vista democrático, de um ponto de vista socialista, de um ponto de vista solidário, um país como o Brasil. Portanto, essa acho que é uma agenda que nos tensiona a todos, num momento de grande dificuldade política, onde a ideia de uma derrota política importante existe, não acho que é uma derrota enfim, estrutural, estratégica, nós estamos vivos e fortes, temos sim capacidade de resposta, não acredito numa capacidade de hegemonia da pauta desta direita, porque nós acumulamos organização, acumulamos direito, a sociedade brasileira tem demonstrado uma capacidade de resistência extraordinária, e o que viveremos, obviamente, é uma agenda de conflito, uma agenda de conflito no sentido de sustentar estas conquistas importantes que nós construímos ao longo desses últimos anos. Mas é evidente que há uma necessária aprendizado a ser construído por conta desta derrota política enorme, que é perdermos a presidência do país, ganharmos o processo eleitoral e perdermos a partir de um golpe político esta experiência. Então, essa é a minha contribuição para o nosso debate. Obrigado.